o sistema está aí, se vingando. Os corruptos estão se vingando de quem mandou eles para a cadeia. E aí estamos falando de um cartel de empreiteiras corruptas, de políticos de colarinho branco que acharam que a lei não era para todos. Um dia, acredite se quiser, nós vamos poder contar para os nossos filhos, né, para os mais jovens, que a lei no Brasil puniu e prendeu corruptos. Depois mandaram soltar. Teve desjulgamento, descondenado, despiora, mas as coisas não desaconteceram. Então é impossível voltar na história, ainda que esse pessoal esteja se esforçando. A gente vai falar um pouco aqui sobre tudo isso. Então eu queria começar com a Cris Grêmio, lá de Curitiba, que não, de jeito nenhum, foi lá o germe do fascismo. Lá foi o germe do combate à corrupção, ministro Gilmar Mendes. Foi lá que o brasileiro sentiu orgulho de novo ao ver políticos que, como eu disse agora há pouco, achavam que a lei não era para todos e parar atrás das grades. Teve congestionamento de jatinho de empreiteiros. Não foi mesmo, Cris? Teve, olha, vou trazer, essa semana eu passei a semana em vários programas aí, relembrando muitos episódios da Lava Jato aqui em Curitiba. Na época eu trabalhava ainda como repórter de TV, não participei da cobertura diária, mas fiz algumas coberturas da Lava Jato e de tempos em tempos a equipe de pauta pedia para eu fazer um apanhado, os últimos 6 meses da Lava Jato, os momentos mais pitorescos, quem é quem na Lava Jato. Então eu fiz muitos desses remember, assim, e tenho muita coisa na memória ainda. Mas uma coisa que eu posso dizer é que a cidade, que é o germe da democracia, como bem disse Deltan Dallagnol no último fim de semana, diante de uma multidão aqui que saiu às ruas para apoiá-lo, né, para repudiar mais esta manobra agora do TSE, mas ainda em vingança contra a Lava Jato, ainda como parte do desmonte da Lava Jato, a cidade que tem o germe da democracia recebeu Lula aqui, quando Lula veio, finalmente, depois de vários dias de embromação, de sapatear em cima do caixão da esposa que tinha falecido, fazer discurso dizendo que ia ser uma missa, enfim, aquela papagaiada toda, sair bêbado da sede do sindicato dos metalúrgicos ali de São Bernardo, se não me engano que ele estava. Depois de toda essa enrolação, ele chegou aqui e viu outdoors pela cidade inteira, em que havia uma caricatura dele, uma grade, e dizia: Curitiba te espera de grades abertas. Então, é uma cidade que tem o germe da democracia, sim, que estava louca, esperando, assim como o resto do Brasil inteiro, do Brasil honesto, do Brasil que trabalha, que sai 4 horas da manhã de ônibus, pega 2, 3 horas de congestionamento para chegar no trabalho, volta tarde da noite cansado, trazendo ali o pão do dia para os filhos comerem. Esse Brasil, sim, que tem o germe da democracia, estava querendo ver os corruptos na cadeia. Vamos lembrar, né? Os empreiteiros se auto-intitulavam Clube dos Empreiteiros. Era um clubinho que se reunia em volta de uma mesa gigante, tomando uísque, para decidir o que o Departamento de Operações Estruturadas faria com os milhões de reais, para quais contas na Suíça ou para qual offshore eles mandariam para pagar a propina exigida pelo PT, pelo MDB, pelo PP, por todos os aliadinhos dessa esquerda, dessa extrema esquerda que agora, né, voltou à cena do crime, para usar uma frase muito bem dita depois, em 2018, na campanha por Geraldo Alckmin, que agora está junto da cena do crime, né, com a pessoa que ele acusava de querer voltar à cena do crime. Enfim, o Clube das Empreiteiras se reunia em mesões, né, em prédios de mármore aí pelo Brasil afora, porque tinha sedes em vários lugares, mas especialmente aí em São Paulo, para decidir como o Departamento de Operações Estruturadas atuaria, para quem mandaria o dinheiro. E isso foi dito tudo em delação. Muito do que os procuradores da República e do que os policiais federais descobriram naquela época foi dito pelos próprios criminosos, loucos para ter um pouquinho de perdão de pena. Alguns, como aquele gerentezinho da Petrobras, disse: eu não sei nem o que fazer com os 100 milhões de reais que eu tenho na minha conta, podem pegar de volta. E devolveu 100 milhões, um gerentezinho. Não era um diretor, não era o presidente da República, não era tesoureiro de campanha ou marqueteiro.
nem os empreiteiros, nem doleiro, era um gerentezinho da Petrobras. E assim foi, escoou tanto dinheiro que depois redundou também em investigações ali pelo BNDES, né? Resultou em CPI do BNDES, somando tudo que foi desviado, fundos de pensão, os aposentados do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, dos Correios, todo mundo foi saqueado pela trupe inteira, ministros de Estado, vários foram parar atrás da cadeia. 2 ou 3 tesoureiros do PT, vários ministros, Palocci, Mantega, presidente da Petrobras, presidente do Banco do Brasil, mais de um presidente da Petrobras, mais presidente do Banco do Brasil. A Eletrobras entrou nessa investigação também. Então, teve tantas ramificações que hoje soma-se em torno de R$1 trilhão desviados. R$1 trilhão desviados. Eu lembro que o Deltan, numa entrevista, se não me engano, para a jornalista Leda Nagli, disse que chegou em determinado momento que era tanto dinheiro, eram volumes tão grandes, mas tão absurdos, que eles precisavam fazer aquilo entrar na cabeça das pessoas de algum jeito para as pessoas entenderem a dimensão que a corrupção tomou no Brasil sob os governos do PT. E aí um matemático voluntariamente se dispôs a fazer algo que ficasse mais palatável, mais compreensível para nós brasileiros comuns. Talvez eu não lembre os números mais ou menos eu lembro, talvez eu não lembre os números exatos, mas ele comparou reais com segundos. E ele disse, sabe quanto que você levaria em segundos numa comparação para juntar R$1 milhão, né, se cada segundo fosse R$1? Era algo como 120 dias, uma coisa assim, eu não lembro exatamente, mas na comparação, 1 bilhão, sabe quanto? 35 anos. Isso eu lembro, que na comparação com segundos era dias, coisa de 2 ou 3 meses, e bilhão demoraria 35 anos para juntar se fossem segundos. Só para a gente ter noção do que é R$1 trilhão que foi desviado por essa quadrilha. E aí teve todo um desmonte da Operação Lava Jato, que se a gente tiver a oportunidade eu também relembro aqui, mas para não me alongar vou devolver para vocês. Foi essa operação e que ainda conseguiu a devolução de 15 bi, né, só com delações premiadas, ali antes de começar a ser desmontada de dentro do STF, por aquele STF aparelhado pelo PT, antes de começar a ser desmontada, essa operação conseguiu devolver para os cofres públicos 15 bilhões de reais. É nada perto de tudo que foi desviado, mas é muita coisa perto do que a gente imagina que um cidadão comum pudesse juntar a sua vida inteira.